Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual e presidente do Sindicato da Construção Civil, licenciado Antônio de Souza Ramalho. Ramalho é um deputado muito atuante no estado de São Paulo, atuante em defesa dos interesses da sociedade como um todo, mas principalmente do trabalhador da construção civil, a quem ele representa com muita, dignidade, muita força. Aliás, é um dos poucos deputados que está cotidianamente na base, conversando com os eleitores, conversando com os trabalhadores, buscando saber junto aos trabalhadores os seus problemas e procurando resolvê-los. Ele não só procura, ele resolve. Nós estamos entrevistando o Ramalho atendendo à legislação eleitoral. Ramalho foi indicado pelo seu partido para nos dar essa entrevista. Ramalho, muito obrigado pela sua participação. Eu quero que você fale um pouco de você, Ramalho, né? De você, da sua atuação, da sua vida aqui em São Paulo, para que os eleitores tenham e os nossos telespectadores conheçam um pouco da sua trajetória. Mauro, eu quero te agradecer pela essa oportunidade de estar falando aqui com todos os telespectadores desse programa maravilhoso que foi bem montado. Você sabe que eu vou fazer 70 anos, em maio eu completei 69 anos, e eu estou há 50 anos em São Paulo. E há 50 anos eu estou na mesma empresa, na Hidrazan, né? Eu nasci na Paraíba, em Conceição do Piancó, mas na roça. Como diz lá, uns 3 dias de jegue para onde tinha gente civilizada. E cheguei em São Paulo aos 19 anos de idade, e quando eu cheguei em São Paulo, você chegava na rodoviária. A rodoviária, na época, era lá do lado do sindicato, Baixada do Glicério, e ali chegava ônibus e chegava Pau de Arara. Eu vim de ônibus, não fui de Pau de Arara, mas chegava também Pau de Arara do Nordeste, de outros estados. E ali ficavam as peruas, porque já em 68 começava-se o milagre econômico no Brasil, que foi mais forte nos anos 70, né? E ali tinha as empresas, agências de emprego, às vezes mesmo construtoras, né? Que ia selecionando as pessoas para trabalhar na função que ela fosse adequada, né? Uns iam para o comércio, outros iriam para a metalúrgica, outras iam para a padaria, outras para a indústria química. Eu fui para a construção civil, porque essas outras todas que você fosse, não tinha habitação. E a razão de eu ir para a construção civil é que a construção civil dava a oportunidade de você fazer um alojamento. Eu cheguei na obra, ainda lembro o mestre, seu Antônio, espanhol, e ele falou assim: olha, menino, arruma uns pedaços de madeira para você fazer um barraco, para você ficar aí, pôr tuas coisas lá, tem uma malinha com pouca coisa de roupa, umas 3, 4 mudas de roupa, né? E você imagina, eu na roça entendia de enxada e cortar de machado, né? Eu não entendia de carpintaria, até para fazer o barraco eu pedi a ajuda de alguns amigos, sempre de alguns companheiros que estavam ali, que me ajudaram a fazer o barraco. Fizemos uma cama, e aí eu fui perguntar pelo colchão. Não, o colchão você compra, né? E os primeiros 15 dias eu dormi naquela tábua mesmo, forrado um pouco com um saco de cimento. Depois do primeiro pagamento, eu tinha um pouquinho de dinheiro, mas eu tinha medo de não ter dinheiro para comer, coisa parecida. Aí compramos um colchonete e eu fiquei ali até poder sair dali para ir para uma pensão. Mas fiquei meses naquele local. E fui acompanhando a vida dos trabalhadores na construção civil. Nesta época não tinha nenhum equipamento de proteção individual. Você imagina que só em 1977, é que criaram a NR18, que não serviu para nada, né? E eu ficava um pouco frustrado com aquela coisa dos trabalhadores trabalharem de chinelo, fazia comida no próprio canteiro de obra e a comida era aquecida com resto de madeira, resto de tábua, não era só eu, todos que tinham ali, não tinha uma cozinha. Você não tinha capacete, tinha bota, não tinha uniforme, não tinha nada. Era uma situação difícil, primeiro porque o que você comprava, uma carne que pendurava, no estilo da Paraíba, você tinha que colocar sal e pendurar em algum lugar.
Aquilo absorvia mais cimento do que qualquer outra coisa, né? E fui avaliando dia a dia. Eu falei, gente, mas será que não dá para a gente melhorar isso? Será que é possível melhorar? Isso foi uma demanda enorme, porque eu estava sempre criticando, debatendo o que podia fazer. Muito embora eu tenha se filiado ao sindicato em 68 e depois os militares me tomaram a carteirinha, eu voltei para atuar no sindicato só em 1972, né? Você, assim que chegou em São Paulo, já filiou ao sindicato, Ramalho, quando você estava... Foi. Eu cheguei em 68, eu me filiei ao sindicato. Um diretor já falecido, saudoso, Ladislau, lá no canteiro de obra, falou, olha menino, você chega do Nordeste, era bom que se filiasse ao sindicato. Fui lá e me filiei. No dia que fui buscar a carteira, subindo ali a ladeira do sindicato, fui parado por um jipe do Exército, parece que era meio de propósito. E aí foram direto na carteirinha, a carteira estava no bolso, e rasgaram a carteira e jogaram em mim, né? E eles só preocuparam em ver isso, não deu revista nem nada, né? Eu fiquei um pouco assustado com aquilo. Não assustado, fiquei frustrado. Por quê? O pessoal diz que sindicato é bom, mas de qualquer forma, né, é assim que age com o sindicalista. Eu não voltei mais lá. Em 1972, o Ladislau e o Hildebrando me convenceram a voltar para o sindicato. E em 1987 eu fui convidado para fazer parte da diretoria do sindicato. Porque eu já participava ali de um monte de reuniões, querendo melhorar, negociando. Só não fui mandado embora, demitido, porque eu trabalhava muito, produzia demais. Então o próprio doutor Arnaldo, que era o dono da empresa, já falecido, seu Oswaldo, né? Eles falavam, olha, a gente só não te demite porque você produz o dobro dos outros, mas você precisava parar com a língua, né? Eu falei, mas o que eu estou fazendo não é nada grave, porque eu acho que nós tínhamos melhoria. Na época morria em São Paulo, na cidade de São Paulo, 500 trabalhadores por ano. 500 trabalhadores da construção civil, Ramalho? 500 trabalhadores da construção civil morriam por ano. E com sequela, mais de 10 mil ficavam com sequela. Boa parte desses trabalhadores que morriam, ficavam com sequela, nem carteira assinada tinha, eles estavam totalmente na informalidade. Tinha gente de todas as naturezas. Mas eu fui falando daquilo, quando saiu a NR 18, de 77, junto com a NR saiu a CIPA, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E eu participei da primeira CIPA e já virei vice-presidente, porque a CIPA até hoje, quem indica o presidente é a empresa, né? Tudo frajuto, mas como colocaram lá tal... Você foi eleito vice-presidente. Vice-presidente. E aí eu acompanhando tudo aquilo, os caras tiveram que me engolir, porque eu disputei uma eleição, né? Em 77 eu disputei uma eleição lá que tinha uns 8 candidatos para disputar a vice-presidência e 7 eram indicados pelos patrões. Como os trabalhadores sabiam que aquilo era a indicação, porque era engenheiro, era apontador, era pessoal que fazia parte da empresa, eu fui eleito e tive 60% dos votos dos 7, né? E acabei ficando na empresa. Quer dizer, você já se despontava como uma liderança, né, Ramalho? Eu sempre gostei de fazer política. Eu trabalhei na roça até os 14 anos. Aos 17 eu fui para Conceição do Piancó. E lá em Conceição eu já me juntei a um partido político, ajudava, eu fazia parte do grupo dos jovens, né? E quando cheguei em São Paulo, no segundo dia que eu estava em São Paulo, uma pessoa veio falar comigo e falou, olha, eu sou da Paraíba. Sou de Misericórdia, que hoje é Itaporanga, na época não era cidade, era povoado, né? E ele falou, nós temos aqui um conterrâneo que é vereador, Fausto Tomás de Lima, que faleceu aos 97 anos fazendo política. E eu fui conversar com o Fausto. Naquela época a gente trabalhava aos sábados, era de segunda a sábado. E no domingo eu conheci o Fausto, nós fomos na casa do Fausto, lá em São Miguel Paulista, na rua Faustino de Souza, no Faustino de Santana. Ele não estava, mas ele tinha uma venda ali na Ponte Rasa. E nós fomos até a venda e começamos a conversar. E eu fiquei apaixonado pelo Fausto. Depois, outra paixão da minha vida foi o saudoso Mário Covas. O Mário arrumava briga. Se o Mário não estivesse no evento que ele não apanhasse, não estava contente. E a gente, para proteger ele, apanhava na frente. Era os primeiros que levavam as borrachadas, né? E o outro que eu fui muito apaixonado foi pelo Franco Montoro, porque o Franco Montoro tinha criado a cartilha, o ABCD do trabalhador, né?
E eu me colei nele, porque eu falei, olha, esse homem, ele gosta de trabalhador, né? Ramalho, como é que foi essa sua paixão, por exemplo, né, pela política em São Paulo, né? Você foi levado, como é que você conseguiu continuar mantendo essa atividade política? Olha, eu mantive essa atividade política até os anos 90, porque em 89, o Décio, saudoso Décio Lopes, ficou na presidência 40 anos, acho que 38 anos, ele me convidou para ir numa reunião de negociações no Sinduscom. O presidente era o Dr. Júlio Capobianco, que na época era uma baderna. Ficava 40 empresários de um lado e 40 sindicalistas dos outros. O Estado de São Paulo tem 80 e poucos sindicatos. São Paulo, por ser o maior, tinha direito a levar 2 pessoas e um advogado. E o Décio me convidou para ir com eles. E o que mais eu reivindicava em 89 era essas coisas de morrer trabalhadores. Não é possível, são 500 vidas. Mais 5 mil que ficam com sequela. Não, tem que ter um jeito para isso. Quando suspenderam as reuniões, o doutor Júlio Capobianco me chamou do lado, junto com a Aroca, porque nem o Décio sabia, e disse assim, olha, você fala muito, menino, mas o principal para reduzir acidentes, vocês não colocaram na pauta. Tá bom, doutor, mas o que o senhor acha que é? Ele falou, alimentação, meu filho. Eu tenho a construtora Construcap, mas eu tenho também usinas de açúcar, que tinha muito acidente. E eu reduzi isso dando comida para o povo. Então vocês deviam estar pedindo um café da manhã e uma cesta básica. Eu falei, mas tá bom, como é que faz? Ele falou, você vai pedir e eu vou falar que não dou. Vai arrumar uma discussão, mas depois eu vou convencer os meus pares, que é exemplo do que eu tenho na minha empresa, poderíamos se dar o café da manhã. E foi assim que nós conquistamos. Eu coloquei, o doutor Gil bateu na mesa, quase que houve um pega-pega. Como ninguém sabia, nem do nosso lado, nem do outro lado, ficou um bate-boca enorme. Quase saímos no tapa na saída, porque um empresário queria me empurrar, mas conseguimos. O primeiro café da manhã era um copo de café com leite e um pão com margarina. Acontece que as empresas não davam. As empresas ficou aquele ano todo de 89, meio ano, porque as negociações foram em maio, né? Mas ficaram meio ano ali, ou praticamente um ano, porque eu fui para o sindicato só em julho do ano 90, de 1990, eles pegavam 1 litro de leite e 5 de água. E misturava a água com café, o pessoal chamava de chafé. E o pãozinho eles compravam no domingo para ir até os sábados. Pãozinho comprado no domingo, segunda e terça você come. A partir de quarta é só serrar com serrote. E tinha a história ainda de não dar margarina, né? Eu lembro que eu fui na determinada construtora, até a convite do próprio dono da construtora, e ele chegou lá, uma pessoa muito bacana, legal, hoje quase 90 anos, não vou falar o nome, mas está preso por causa desse lava-jato aí. Eu acho que ele não teve culpa naquilo, porque aquilo é um sistema, né? E ele falou, Ramalho, para de parar minhas obras. Pô, por que você só visa minhas obras? Eu falei, doutor, não é só as suas. Todas as obras não dão pãozinho, e eu queria o pãozinho do dia. Eu até sei de pãozinho comprar para o segundo dia, a cada 2 dias, e ter margarina, porque não estão dando a margarina. Mas tem margarina lá, não tem. Então, eles, quando passa, faz de conta que passa, só passa de um lado do pãozinho. E ele falou, tá bom, se o problema é margarina, eu vou autorizar o apontador, naquele tempo não tinha administrativo, a passar 3 passadas de margarina no pão, Ramalho, assim, você para de encher, cara, né? Eu preciso trabalhar. Né? Mas tá bom, uns 15 dias depois fui fazer uma palestra na obra para tentar conquistar, isso já em 90, e aí eu falei, olha, eu consegui com a empresa tal, que é 3 passadas de margarina. Um trabalhador levantou a mão e falou, é verdade, 3 passadas, uma colocando no pão e 2 tirando de volta, né? Mas foi assim a nossa luta. Agora, Ramalho, parece uma coisa simples, né? Mas se você perceber que o trabalhador da construção civil normalmente mora distante da obra, né? Porque ele não escolhe obra, né? Então ele sai de casa muito cedo. E ao sair cedo, às vezes, não dá nem tempo de tomar um café, um simples café em casa, né? E essa questão do café pela manhã realmente dá para ele mais ânimo para o trabalho, entendeu? Hoje avançou muito, Mauro. Hoje nós temos um café da manhã com 2 pães com queijo, o copo de café com leite é o pingado mesmo, e uma fruta da época. Isso melhorou bem. E temos ainda o lanche da tarde. Então os trabalhadores hoje na convenção, e depois de uma greve aí de mais de uma semana, nós mantivemos todas as cláusulas sociais e nós aumentamos um pouco o vale alimentação, que era R$ 286, foi para R$ 300,
E a soma do café da manhã com o lanche da tarde chega próximo de R$200. Então, Agora, só por conta Ramalho, disso, o trabalhador tem R$500 a mais. Você percebeu que esse café da manhã, claro que tem outros componentes que levam ao acidente do trabalho, mas diminuiu um pouco o acidente do trabalho naquela época? Começou a diminuir, mas é claro que só em 1995 é que nós fomos contar os acidentes. Nós fizemos a maior greve da história, do dia 24 de setembro a 12 de outubro, não, a 10 de outubro, uma greve em São Paulo, foi julgada pelo tribunal, porque na época foi naquela hora da indexação dos salários, não podia ter aumento, e aí o tribunal deu 5%, que o Sinduscom recorreu depois, e nós ali começamos a ter moral, e quando foi em 1995, eu representava a força sindical num comitê permanente de segurança do trabalho, e eu consegui renovar a NR18 graças àquela greve, porque eu adotei a forma. Eu falei, eu acho que a forma, talvez quando não dá para resolver na conversa, no debate, é usar um remédio amargo que ninguém gosta de fazer, que é a greve. Mas como eles viram que depois de 50 anos a gente tinha conseguido fazer uma greve, nós fizemos uma boa negociação para a NR18. Mas eu apanhei muito por conta disso, porque isso não avançava e o saudoso Antônio Carlos, que era um empresário do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Gomes, irmão do nosso desembargador aqui, Jurandir Gomes, né? Ele falou, Ramalho, ou a gente tem um prazo, ou vocês não vão avançar nunca nos objetivos de vocês. E qual foi o prazo? Quer dizer, obras que tinham começado, ela tinha até 3 anos para implantar a norma. Entre elas, era o tal do alojamento, que antes eu te falei que a gente dormia em cima de tauba, né? E aí, hoje, se tiver alojamento na obra, tem que ter colchão com 10 centímetros, 30 de intensidade, fronha, travesseiro, de higienização, cozinha, banheiro adequado, tudo adequado. Conclusão, os empresários deixaram de fazer alojamento e acabaram com aquela discriminação. E a obra que ia começar, tinha 1 ano para adaptar. Eu lembro aqui, no governo Fernando Henrique, nós tivemos uma grande reunião no Maxud Praza, que estava lá o governador Mário Covas, e a CUT contratou um trio elétrico mais potente do Brasil, porque você vê que ali é longe a rua de onde fica o hotel. E o evento deram para baixo, para descer o pau em mim, que as coisas eram fechadas na calada da noite. É uma hora que o Fernando Henrique falou, Ramalho, por que o pessoal está batendo em você tanto? O pessoal da CUT, né? Eu expliquei rapidamente, né? E aí ele falou, tá bom, então tem lógica. Mas se tem hoje a NR18, deve-se um entendimento que eu coordenei e fui avançando, porque a NR antiga tinha 110 itens, a NR18 em 1995 saiu com 726 itens, nós mantivemos as comissões permanentes regionais e nacional, hoje a norma está chegando próximo de 1.500 itens. E o que foi importante, de 500 trabalhadores por ano, já em 1995, tinha morrido acho que só 134, que é aquele reflexo da significativo, pressão. né, irmão? E hoje é uma média de 3, eu creio que eu tenho acompanhado um pouco, porque baixou, graças a Deus, não estou conformado com isso. Eu acho que nós precisamos chegar a 0. Aí você perguntou como é que eu vim para o mundo político. Estou conversando com o Fausto. Ramalho, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu quero que você, no próximo intervalo agora nosso, você vai falar isso, como você vê para o mundo político. Inclusive, essa história é muito interessante. Você era, né, uma pessoa que tinha muita simpatia pelo Mário Covas. Né? Ainda ele estava, de repente, você está diante do Mário Covas, governador. Então, isso é uma história muito interessante. Né? E eu quero que você conte também aqui, Ramalho, porque as pessoas que estão nos assistindo, né, elas sabem que você é uma pessoa que você está compreendendo aqui, desde o seu princípio, defendeu o trabalhador de uma maneira muito positiva. Né? E até hoje o Ramalho é conhecido por estar cotidianamente nas obras. Mesmo com essa NR18, que já tem mais de 1.500 itens, todos aqueles procurando, né, a proteção do trabalhador, ainda existem algumas empresas, né, Ramalho, que tentam burlar, né, por isso a sua presença se faz necessária. Pois é, eu em 90 fui convidado para vir para o sindicato, era para vir em maio, eu não aceitei porque eu coordenava 110 obras, vim em julho.
E nós começamos uma grande batalha no sindicato para arrumar essas coisas todas. Acontece que o sindicato não podia nem pensar em política, imagina fazer política. Né? E o que aconteceu? Eu me desfiliei na época do PMDB, entreguei uma carta ao presidente, fiquei fora da política até 2001. Por quê? 8 anos depois, eu me tornei presidente do sindicato. E quando eu me tornei presidente, eu abri nos estatutos para que a gente pudesse fazer política. Política eu tenho que fazer até em casa. Eu tenho 8 mulheres na minha vida. Minha esposa, 4 filhas e 3 netas. Então as mulheres mandam na minha vida. E em 2001 eu voltei a me filiar a um partido, fui candidato, tive 13 mil votos. 2006, 32.997. 2010, 62.387 e 2014 eu tive 80.448 votos. Já apresentei vários projetos na Assembleia Legislativa, aprovei vários também, outros estão em andamento, e eu tenho um projeto que já em 2013, quando assumi, eu apresentei um projeto que é o projeto lá para dar curso de qualificação para o pessoal da Fundação Casa, né? Funilaria de automóvel, mecânica de automóvel, pintura, estofamento, né? E funilaria. Bom, Mas eu queria que você falasse um pouco o seguinte, essa sua relação, você entendeu, com o trabalhador da construção civil é uma coisa permanente, né? Você mesmo na cadeira de deputado, sabendo que tem que estar permanentemente lá na Assembleia, você continua frequentando os canteiros de obra. Como é essa relação? Como você é recebido nesses canteiros de obra pelo trabalhador? Felizmente eu estou sendo recebido muito bem, sempre fui, e hoje eu acho que tenho recebido melhor. Porque para concluir, o que eu tenho defendido junto aos trabalhadores? Nós precisamos de deputados em Brasília, como também aqui em São Paulo e na Câmara, que tenham alguma afinidade com os trabalhadores. Um exemplo de não ter representatividade foi a perversa reforma trabalhista, que tirou todos os direitos dos trabalhadores. Hoje, se o sindicato não negociar, e por isso nós tivemos uma greve esse ano, a empresa pode fazer o que quiser com os trabalhadores. Acabaram com a justiça do trabalho gratuita, ninguém mais tem medo de entrar com processo, porque ele tem que pagar. Acabaram com a homologações no sindicato. Então a empresa chama na empresa, paga o que quer. Temos a maldito trabalho intermitente, eu vi dia 29, né, no Profissão Repórter, entrevistando uma moça do mercado de vocês, uma caixa, que trabalhou 4 finais de semana, 8 dias, por R$300, mas recebeu apenas 65, porque você precisa pagar 11% de um salário mínimo. Então, descontaram dela R$111 do INSS. Aí, mais comida no local, mais não sei o quê, ela falando, eu recebi durante o mês R$65. Você acha que há condições de mudar isso, Ramalho? Eu acho muito difícil, dependendo do presidente, eu acho muito difícil. Talvez mude uns 4 itens, que é dar poderes aos sindicatos a voltar a homologar, a conferir a homologação dos trabalhadores, a negociar, porque até o trabalho intermitente dá para negociar. Só precisamos negociar coisa que o trabalhador não saia perdendo nisso tudo. Que não seja um trabalho análogo à escravidão, né? A mulher grávida no área insalubre, isso é inaceitável, nós não aceitamos isso, são uma coisa absurda. Então eu acho que não muda por completo. Pelo contrário, o presidente que vem aí vai precisar fazer várias outras reformas nos 6 primeiros meses, isso ele também não faz. E eu estou muito preocupado com a reforma da Previdência e, lamentavelmente, essa coisa de você ter 65 anos de idade, 49 anos de contribuição, ninguém consegue. Tem a rotatividade. O cara chega a 200 anos, mas ele não completa 49. Aí você fala, não vai se aposentar? Vai. Só que ele vai pegar, quando completar 65 anos, se ele tiver 15 anos de contribuição, você vai dividir, digamos, R$1.500, que é a média do salário de pobre. Vai dividir por 49, multiplicar por 15. Então ele vai ter uma aposentadoria de R$500. Inferior ao salário mínimo hoje. E no passado eu não podia, na CLT, não podia ser menor do que o salário mínimo. Mas a nova lei deixou essa brecha aí para o cara não receber nada, uma sacanagem com quem trabalha a vida inteira e não tem o direito de se aposentar. Mas, Ramalho, a justiça, você acha que na justiça, muitas dessas cláusulas estão sendo revistas ou a justiça está acompanhando a nova legislação? Está acompanhando a nova legislação. Nós tivemos, inclusive, com o presidente do Supremo Tribunal do Trabalho, e quando a gente viu, foi ele criar realmente um precedente lá para manter a legislação do jeito que ela está. Então, em primeira instância, até que se ganha alguma coisa. Mas quando chega em Brasília, nós perdemos. Então, não adianta, né? Ô, Ramalho, a gente vai fazer um rápido intervalo e eu quero que você,
quando a gente voltar, a gente fala muito sobre a questão da reforma trabalhista, porque isso está afetando diretamente o trabalhador na base. Ele está fazendo com que isso você disse, o trabalhador vai ter agora que passar 49 anos para poder se aposentar com um salário mínimo. Verdade. Voltamos já. Em qual deputado você votou nas últimas eleições? Nas últimas... Não me lembro. Aplicativo Poder do Voto resolve. Como você acompanha o seu deputado federal ou senador nas votações que impactam você e o país? Como é que é? Não acompanho. Infelizmente não acompanho, nem sei o que ele faz. Aplicativo Poder do Voto resolve. Você e o seu deputado e senador têm sintonia? Ele te representa? Não, cara, se eu fosse procurar um deputado que me representa, difícil, cara. Tô mal informado nessa parte aí. De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Aplicativo Poder do Voto resolve. Baixe agora gratuitamente e vamos juntos transformar a desesperança em mudança. Participe, acompanhe, mude. Esse trabalho do Ramalho junto aos trabalhadores da construção civil é realmente que levaram o Ramalho à Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Os trabalhadores sabem que um deputado, tanto em Brasília como na cidade de São Paulo, é muito importante para defender os interesses da categoria. Principalmente nesse momento, Ramalho, que a reforma trabalhista tirou muitos, mas muitos direitos dos trabalhadores. Como é que você está associando hoje seu trabalho político na Assembleia com a questão da reforma trabalhista que tanto prejuízo trouxe aos trabalhadores? Mauro, eu tenho defendido muito que nós possamos eleger pessoas comprometidas com os trabalhadores. Não é nem o trabalhador direto. Pessoas que tenham compromisso com os trabalhadores. Nós elegemos na cidade de São Paulo a Adriana Ramalho, que é minha filha. Uma ótima vereadora, melhor que eu umas 500 vezes. Na Assembleia Legislativa, era importante que elegêssemos deputados estaduais que tenha compromisso com a classe trabalhadora, porque o Estado faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E em Brasília, porque nós só perdemos essa reforma trabalhista, porque a maioria dos deputados lá são do lado dos empresários e do lado da escravidão. Então nós precisamos investir realmente para que nós possamos conter, em especial, a reforma da Previdência. Porque a do trabalho a gente sabe pode ter alguns remendos, mas não volta atrás. Os caras gostaram da brincadeira de explorar o trabalhador. E nós voltamos, nós temos uma CLT de 74 anos, que foi feita na época sem parlamentar, decreto do Getúlio Vargas, porque interessava, ele era pai dos pobres, mãe dos ricos, né? Como abriu o mercado, e foi melhorada ao longo desses tempos todo, mas com uma canetada só. Infelizmente, o ano passado, 2017, a Câmara Federal tirou todos os direitos dos trabalhadores e eles só terão algum direito se conseguir negociar via sindicato ou via as empresas. E você sabe da dificuldade para negociar se não tiver condições de fazer greve. Eu ainda consigo. Imagina alguém que tem um funcionário aqui, 2 ali, 4 ali, você não vai fazer uma greve nunca. Ou seja, Ramalho, né, o trabalhador tem que estar consciente que o trabalhador deve votar naqueles que realmente têm foco na classe trabalhadora, né? Já pensou, se o trabalhador votasse no trabalhador, nós teríamos um Congresso que hoje não teria feito o que fez em relação à legislação trabalhista. Então o Ramalho está aqui deixando bem claro o seguinte: você, né, que está aí, tem seu marido que trabalha, você que tem seu filho que é trabalhador, na hora de votar, pense exatamente nisso. Nós não podemos, né, Ramalho, um ditado popular, botar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Então nós temos que realmente eleger, né, aqueles que vão representar os interesses da classe trabalhadora, né? Porque os empresários têm lá os seus representantes, o agronegócio tem seus representantes, os banqueiros têm seus representantes, os trabalhadores precisam realmente ter consciência de ter seu representante, não é isso, Ramalho? É isso mesmo, o trabalhador precisa escolher alguém que tenha compromisso com eles e, se puder, não vote em deputado que votou contra os trabalhadores. É um absurdo e uma crueldade essa perversa reforma trabalhista. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo.
Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.